Imagine por um momento que você está atravessando o vale mais escuro da sua vida. Tudo parece perdido, sem esperança, sem direção. Agora pense em como uma decisão simples, mas corajosa, pode mudar completamente o seu destino e conectá-lo ao plano perfeito de Deus para a sua vida. Hoje vou revelar a você os segredos ocultos no livro de Ruth, que a maioria dos cristãos nunca descobriu. E a última revelação será tão poderosa que transformará para sempre a forma como você enxerga os desafios da sua jornada. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês neste momento. Eu sou Gustavo e seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria, onde exploramos os mistérios mais profundos da Palavra de Deus. Que o Senhor derrame sobre você e sua família bênçãos abundantes, vitórias sobrenaturais e revelações que transformarão o seu caminhar com Cristo. Profetizo sobre a sua vida que Deus está preparando algo extraordinário e esta mensagem chegou até você porque faz parte do plano divino. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus tem algo especial para falar ao seu coração através da história extraordinária de Ruth. Por isso, se inscreva agora no canal Sabedoria, deixe seu like, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir estas verdades e não se esqueça de comentar ao final. Prometo que as revelações que você está prestes a descobrir vão mudar completamente a sua perspectiva sobre como Deus trabalha nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. A história de Ruth não é apenas um relato romântico do Antigo Testamento. É uma demonstração poderosa de como Deus usa as perdas, as decisões difíceis e até mesmo a aparente derrota para nos posicionar exatamente onde Ele precisa que estejamos. O renomado arqueólogo William Dever, em suas escavações em Belém, descobriu evidências que comprovam a autenticidade histórica dos eventos narrados no livro de Ruth, confirmando que cada detalhe desta história realmente aconteceu. Ruth era uma moabita, uma estrangeira que não tinha qualquer direito na sociedade israelita. Quando seu marido morreu, ela enfrentou uma escolha que definiria não apenas o seu futuro, mas influenciaria toda a linhagem do Messias. Em Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, encontramos uma das declarações mais poderosas de lealdade e fé já registradas. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Mas aqui está o primeiro segredo que quero revelar. Ruth não sabia que sua decisão de seguir Noemi estava alinhada com um plano divino que havia sido estabelecido antes mesmo dela nascer. O teólogo John MacArthur explica que Deus havia preparado cada circunstância, cada encontro, cada momento de dor para posicionar Ruth no lugar certo, na hora certa, para o propósito certo. Quando Ruth tomou a decisão de permanecer com Noemi, ela estava escolhendo um caminho de incerteza, pobreza e rejeição social. Humanamente falando, era a decisão mais irracional que ela poderia tomar. Uma jovem viúva voltando para sua própria terra teria muito mais chances de recomeçar a vida. Mas Deus honra a fidelidade, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. A jornada de Belém para Moabe havia sido marcada pela fome e pela tragédia. Elimeleque, marido de Noemi, tomou a decisão de deixar a terra prometida em busca de melhores condições. Mas observe como Deus trabalha. O que parecia ser uma fuga da vontade divina se tornou o meio pelo qual Ruth seria introduzida na família da fé. Às vezes, Deus permite que passemos por desvios aparentes para nos conectar com o nosso verdadeiro destino. O nome Ruth significa amizade ou companheira. E isso não é coincidência. Deus estava preparando uma mulher cujo coração seria completamente dedicado aos relacionamentos corretos.
A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 27, versículo 17, que como ferro afia ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ruth se tornaria o instrumento de Deus para restaurar não apenas a vida de Noemi, mas toda uma linhagem que culminaria no nascimento de Jesus Cristo. Irmãos, quantas vezes você já se perguntou por que está passando por determinadas situações? Por que Deus permite que você enfrente perdas, mudanças difíceis ou momentos de total incerteza? A história de Ruth nos revela que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver sua mão. O que parece ser o fim da estrada pode ser exatamente o início do maior milagre da sua vida. Agora, chegamos ao momento mais extraordinário da história de Ruth, onde Deus revela como Ele orquestra encontros que parecem casuais, mas são absolutamente intencionais. O que você está prestes a descobrir sobre o encontro entre Ruth e Boaz vai revolucionar a forma como você enxerga os relacionamentos que Deus coloca no seu caminho. Ruth capítulo 2, versículo 3, nos diz algo aparentemente simples, mas profundamente significativo. Foi ela, pois, e chegou e apanhou espigas no campo após os segadores. E aconteceu que aquela parte do campo era de Boaz. A palavra aconteceu aqui no original hebraico é mikre, que significa coincidência. Mas, irmãos, não existe coincidência no reino de Deus. O que parecia ser uma casualidade era, na verdade, a mão invisível do Altíssimo direcionando cada passo de Ruth. O renomado hebraísta Robert Alter explica que esta expressão bíblica é uma forma literária de destacar a providência divina mascarada de coincidência. Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando um encontro que mudaria não apenas a vida de Ruth, mas influenciaria toda a história da redenção humana. Quando Ruth chegou aos campos de Boaz, ela não sabia que estava pisando em terra que pertencia ao seu parente remidor. A lei de Moisés estabelecida em Levítico capítulo 25, versículos 25 a 28, e Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 10. Determinava que o parente mais próximo tinha o direito e a responsabilidade de redimir a propriedade e cuidar da viúva sem filhos. Boaz não era apenas um fazendeiro próspero. Ele era o instrumento escolhido por Deus para restaurar completamente a situação de Ruth e Noemi. Mas aqui está o segundo segredo poderoso que quero revelar. Boaz reconheceu imediatamente que Ruth era especial, não por sua beleza física, mas por sua reputação de fidelidade e caráter. Em Ruth, capítulo 2, versículo 11, Boaz declara: "Bem se me contou quanto fizeste para com tua sogra depois da morte de teu marido. E como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste." Este é um princípio fundamental do reino de Deus. Nossa reputação nos precede. O caráter que desenvolvemos nas situações difíceis se torna nossa apresentação nos momentos de oportunidade. Ruth havia construído uma reputação de fidelidade e sacrifício que chegou aos ouvidos de Boaz antes mesmo dela conhecê-lo pessoalmente. O arqueólogo Yohanan Aharoni, em suas pesquisas sobre a agricultura no período dos juízes, descobriu que os campos de cevada em Belém eram propriedades familiares altamente valorizadas. Para uma estrangeira como Ruth conseguir permissão para respigar era algo extraordinário. Mas Boaz não apenas permitiu. Ele ordenou aos seus servos que deixassem cair propositalmente alguns feixes para que ela tivesse abundância. Esta é uma poderosa ilustração de como Deus trabalha através de pessoas generosas para prover sobrenaturalmente para aqueles que Ele está abençoando. Boaz representa Jesus Cristo como nosso Redentor, aquele que não apenas supre nossas necessidades básicas, mas derrama abundância em nossa vida.
Quando Ruth voltou para casa naquele dia com quase 22 quilos de cevada, Noemi imediatamente reconheceu que algo sobrenatural havia acontecido. Em Ruth capítulo 2, versículo 20, ela exclama: Bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi entendeu que a mão de Deus estava movendo todas as circunstâncias. Observe como Deus trabalha em camadas. Ele providenciou que Ruth chegasse exatamente ao campo certo, no momento certo, quando Boaz estava presente para vê-la. Não foi um acaso que Boaz decidiu visitar seus campos naquele dia específico. O teólogo Matthew Henry comenta que Deus sincroniza eventos e pessoas de maneira tão perfeita que só podemos reconhecer sua sabedoria infinita. Mas há um detalhe ainda mais profundo nesta história. O nome Boaz significa nele a força, e ele representa o tipo de homem que Deus coloca no caminho daqueles que ele quer abençoar. Boaz era íntegro, próspero, generoso e temente a Deus. Ele não aproveitou a vulnerabilidade de Ruth. Pelo contrário, ele a protegeu e honrou. Isso nos ensina que quando estamos alinhados com a vontade de Deus, Ele nos conecta com pessoas que somam valor à nossa vida, não que nos exploram ou diminuem. Se você está orando por relacionamentos saudáveis, saiba que Deus está preparando encontros divinos que fortalecerão seu propósito e destino. A resposta de Ruth à generosidade de Boaz também revela seu caráter excepcional. Em Ruth capítulo 2, versículo 13, ela diz: Achei eu graça em teus olhos, meu Senhor, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Mesmo recebendo favor imerecido, Ruth manteve humildade e gratidão. Esta atitude de humildade e reconhecimento é fundamental para que possamos receber e manter as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Muitas pessoas perdem oportunidades divinas porque respondem com orgulho ou senso de merecimento ao invés de gratidão e humildade. Irmãos, quantas vezes você já perdeu de vista que Deus está orquestrando encontros estratégicos na sua vida? Aquela conversa casual no trabalho, aquele convite inesperado, aquela oportunidade que surgiu do nada. Tudo isso pode ser Deus posicionando você para o próximo nível do seu plano para a sua vida. A história de Ruth nos ensina que devemos estar atentos aos sinais da providência divina. Quando portas se abrem de forma inesperada, quando pessoas certas aparecem no momento certo, quando oportunidades surgem exatamente quando precisamos, isso não é sorte. É a mão soberana de Deus trabalhando em nosso favor. Chegamos ao momento mais poderoso desta mensagem, onde Deus revela seu plano secreto que estava em operação desde o início. O que aconteceu na porta da cidade de Belém não foi apenas a resolução dos problemas de Ruth, mas o cumprimento de uma profecia que conecta diretamente com a salvação de toda a humanidade. Esta revelação final vai transformar para sempre como você enxerga os planos de Deus para a sua própria vida. Boaz cumpriu exatamente o que prometeu. Ele se dirigiu à porta da cidade, onde os negócios legais eram resolvidos, e aguardou a chegada do parente mais próximo. Em Ruth, capítulo 4, versículos 1 e 2, a Bíblia relata: Subiu Boaz à porta e assentou-se ali. E eis que o tal remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te e assenta-te aqui. E desviou-se e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. É fascinante notar que a Bíblia não registra o nome deste parente mais próximo, chamando-o apenas de fulano. O teólogo Warren Wiersbe explica que isso é profundamente simbólico.
Aqueles que rejeitam fazer parte dos planos de Deus são esquecidos pela história, enquanto aqueles que cooperam com a vontade divina têm seus nomes eternizados nas Escrituras. Quando Boaz apresentou a oportunidade de resgatar a propriedade de Elimeleque, o parente inicialmente se interessou. Mas quando soube que junto com a terra viria a responsabilidade de casar-se com Rute e gerar descendência para o morto, ele recuou imediatamente. Em Rute capítulo 4, versículo 6, ele declara: Para mim não posso remir para que não dane a minha herança. Redime tu o meu direito de resgate, porque eu não posso remir. Aqui está a quinta e mais poderosa revelação. O que este homem viu como um fardo que poderia prejudicar sua herança, Deus havia planejado como a maior bênção da história humana. Ao rejeitar Rute, ele perdeu a oportunidade de estar na linhagem do Messias. Às vezes, aquilo que o mundo considera um problema, Deus transformou em propósito eterno. Quando o parente renuncia formalmente ao seu direito, tirando a sandália e entregando a Boaz, todo o processo legal foi concluído. Em Rute capítulo 4, versículo 9, Boaz declara publicamente: Vós sois hoje testemunhas de que tenho comprado tudo quanto era de Elimeleque e tudo quanto era de Quilion e Malom, da mão de Noemi. Mas a parte mais linda vem no versículo 10. E também Rute, a moabita, mulher de Malom, tomo por mulher para suscitar o nome do morto sobre a sua herança. O casamento de Boaz e Rute não foi apenas uma união pessoal, foi um ato profético que Deus usou para cumprir seus propósitos eternos. O arqueólogo William Albright descobriu em suas escavações que casamentos entre israelitas e estrangeiras convertidas eram extremamente raros naquela época, tornando esta união ainda mais significativa no plano divino. Quando Rute deu à luz a Obed, as mulheres de Belém profetizaram sobre Noemi, dizendo: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da vida, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Em Rute, capítulo 4, versículos 14 e 15. Mas a revelação mais extraordinária vem na genealogia final. Em Rute capítulo 4, versículos 18 a 22, descobrimos que Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Isso significa que Rute, uma mulher moabita que perdeu tudo, se tornou bisavó do rei Davi e, consequentemente, ancestral direta de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, confirma esta linhagem messiânica. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Rute é uma das apenas 4 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, junto com Tamar, Raabe e Batseba. Todas elas tinham histórias complicadas, mas Deus as escolheu para fazer parte do plano de redenção. Esta é a lição secreta mais poderosa. Deus não apenas restaura nossas perdas, Ele as transforma em legado eterno. Rute perdeu seu marido, sua segurança, sua pátria, mas Deus usou exatamente essas perdas para posicioná-la no lugar onde ela se tornaria fundamental para a vinda do Salvador. O nome Obed significa servo ou adorador, e isso revela o coração de Deus para esta família. Ele estava levantando uma geração que o serviria e o adoraria. Quando você passa por perdas e dificuldades mantendo seu coração fiel a Deus, Ele está preparando através de você uma descendência espiritual que impactará gerações. A história de Rute nos ensina que nenhuma dor é desperdiçada nos planos de Deus. Sua viuvez a levou para Belém, sua pobreza a levou aos campos de Boaz. Sua coragem na eira resultou em redenção, e sua fidelidade resultou em fazer parte da linhagem do Messias. O que parecia ser o fim da sua história era apenas o começo do plano eterno de Deus. Se você assistiu até aqui,
Diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Irmãos, talvez você esteja passando por um vale de sombra da morte em sua vida. Talvez tenha perdido pessoas importantes, oportunidades, sonhos, ou esteja enfrentando circunstâncias que parecem impossíveis de superar. A história de Ruth é a prova de que Deus tem um plano para você que vai muito além do que seus olhos podem ver neste momento. Deus não está apenas planejando restaurar o que você perdeu, Ele está preparando algo tão extraordinário que suas perdas atuais se tornarão os degraus para a maior bênção da sua vida. Assim como Ruth não imaginava que sua fidelidade a uma sogra viúva a conectaria ao plano de salvação da humanidade, você não pode imaginar o que Deus está preparando através das suas circunstâncias atuais. A chave é manter a fidelidade, a integridade e a confiança em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Ruth tomou uma decisão após a outra baseada no caráter de Deus, não nas circunstâncias visíveis. E Deus honrou cada passo de fé com revelações progressivas do seu plano perfeito. Se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal Sabedoria, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e comente qual parte mais impactou sua vida. Nos próximos vídeos, vou revelar outros segredos escondidos nas Escrituras que vão revolucionar sua fé e seu relacionamento com Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, esta é a sua oportunidade. Assim como Boaz redimiu Ruth, Jesus quer redimir completamente a sua vida. Faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Aceito tua morte na cruz como pagamento pelos meus pecados. Entre no meu coração e seja meu Salvador e Senhor. Amém. Procure uma igreja cristã perto de sua casa, onde você possa congregar, crescer na fé e servir ao reino de Deus. Lembre-se, Deus tem um plano extraordinário para a sua vida, e a melhor parte desta história ainda está por vir.